Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor para todos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso Setadem, do nosso livro Os Profetas Maiores, as profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel, curso básico em teologia. Aula 3, hoje iremos estudar as lições 5 e a lição 6, dando continuidade ainda ao profeta Isaías. Hoje iremos estudar dos capítulos 49 até o 66, concluindo assim o profeta Isaías, entrando no profeta da coragem, o profeta Jeremias, certo? Então vamos estudar hoje o Messias vindouro e o profeta da coragem, Jeremias. Começando aqui, nosso autor Gibbs, na página 69, ele nos traz no seu esboço o Messias vindouro, certo? Nós já falamos aqui sobre as passagens do livro que fala acerca de Cristo, do Messias, que era tão aguardado pelo povo judeu, pelo povo de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade. O tema dominante desses capítulos de 49 até os 50 é o servo do Senhor, diz o nosso autor do nosso livro, o irmão Guido, certo? O servo do Senhor Messias. Este trecho começa com 3 cantos que retratam o servo como luz para os gentios, o preço da redenção e a expiação ou oferta pelo pecado de toda a humanidade. Cada um desses quadros proféticos, aqui elencados por Isaías, é seguido de convite para aceitar a obra redentora de Cristo. Já nos capítulos 59 até os 66, nós encontramos um esboço das bênçãos que desfruta aqueles que experimentam a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, usando a nação de Israel como exemplo, Isaías promete que o seu arrependimento resultará em vida nova e em bênçãos espirituais. Isso significa que a restauração da sua nação e a concessão das bênçãos a serem usufruídas durante o governo milenar de Cristo Jesus, com todos aqueles que forem por ele resgatados. E o profeta termina seu livro apresentando um contraste entre o destino daquele que aceita o Messias e daqueles que rejeitam o Messias. Então Isaías enxerga além do período da grande tribulação e contempla os juízos que sobrevirão àqueles que rejeitam a Cristo. Ele contrasta, sim, esses fatos com o futuro glorioso que guarda ou que aguarda os que aproveitaram a salvação que lhes foram oferecidas. E aí nós vamos estudar do capítulo 44 até o versículo 66. Pois bem, primeiro texto, o servo, uma luz para os gentios, capítulo 49 de Isaías. Como foi mencionado anteriormente, o capítulo 40 ao 66 do livro do profeta Isaías forma um belo poema messiânico dividido em 3 partes. Como eu falei, contendo 9 capítulos cada. Nos primeiros 9 capítulos, Isaías apresenta Deus como um ser todo-poderoso e disposto a salvar o seu povo do cativeiro babilônico através do rei Ciro. Os 9 capítulos da segunda divisão apresentam um outro aspecto da salvação. Focaliza, de fato, a resolução de Deus de redimir toda a humanidade do cativeiro espiritual através do seu servo Cristo Jesus. O servo é mencionado de forma resumida em Isaías 42, no versículos 1 ao versículo 7. É descrito como detalhes nos 3 cânticos messiânicos encontrados na segunda parte, que é Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 52. Bom, logo após cada cântico, Isaías estende um convite para aceitação ou apropriação da obra redentora do servo Jesus Cristo. E quem está de posse do livro, página 71, temos aqui um quadro demonstrativo. Cântico 1, apelo. Cântico 2, apelo. Cântico 3, apelo. Então, cada parte, ou cada canto que Isaías faz, ele culmina com um apelo para que as pessoas aceitem a obra redentora de Cristo Jesus. Está aí o servo, o Messias. O servo dirigiu-se às nações que não conheciam o Deus de Israel. Diz o nosso autor, os gentios estavam distantes e somente o servo de Deus poderia trazê-los para junto do Senhor.
Então Cristo confirmou a promessa de Deus aos judeus e também estendeu a graça do Senhor a todos quantos o queiram aceitá-lo. Nessa mensagem, o servo de Deus explica seu ministério ao trazer luz à escuridão, liberdade ao cativo e amor e esperança aos desencorajados. Então, o servo aqui, no capítulo 49, ele é apresentado. O título servo do Senhor pode confundir, um leitor assim, desatento, porque Isaías usa o título servo do Senhor para se referir tanto à nação de Israel como ao Messias ou à pessoa do Messias. Porém, as descrições do servo que temos no capítulo 49 somente e exclusivamente só podem se referir a Cristo e não à nação de Israel, pois esse trecho fala do servo como enviado para restaurar a nação a Deus. Então, para restaurar, o servo é enviado. Então, já aqui foge qualquer tipo de referência à nação de Israel, já que é a nação de Israel que estaria sendo salva ou restaurada por este servo enviado, que aqui faz menção a Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora aqui, nessa passagem do capítulo 49, ele seja chamado de Israel, isto é subentende um título figurativo, indicando que o homem Israel é um tipo de Cristo e não a própria nação de Israel. Então, ele se esforça bastante para restaurar Israel a Deus, bem como a predição, diz o profeta Isaías, da rejeição desta tentativa. Então, Isaías ele profetiza isso no capítulo 49, versículo 4. E o cântico continua mostrando que a obra do servo não será em vão, porque ele será luz para os gentios. E por fim, restaurará Israel a Deus nos últimos tempos, diz o nosso comentarista. Bom, nós temos na página 72 do livro, queridos, um quadro demonstrativo das profecias e as referências, das profecias do capítulo 49 do livro de Isaías. Então, só dando exemplo, não vou falar aqui na totalidade do quadro demonstrativo, só um exemplo. Versículo 1: desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Aí já vamos para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, verso 30 a 33, que é a profecia dirigida a Maria acerca do nome de Jesus. Versículo 2: fez a minha boca como uma espada aguda. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, a sua palavra se convence, que ela convence e também julga. Enfim, nós temos aqui um quadro demonstrativo das profecias acerca do Messias no capítulo 49 e a referência no Novo Testamento para cada uma delas. Muito bem. Isaías prediz que o dia da salvação viria quando o servo se tornasse uma aliança para o povo, mais precisamente quando ele se tornasse o mediador da nova aliança que traria reconciliação entre os homens e Deus. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, vem o convite para vir ao servo. A segunda metade do capítulo 49 de Isaías, ela faz menção direta ao convite para aceitar o servo do Senhor e, consequentemente, aceitando o servo, ser salvo. Então, muitos teólogos dizem que Isaías aqui estava falando acerca do dia da salvação. E olha que o apóstolo Paulo, lá na frente, ele cita como esse dia já tivesse chegado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz o apóstolo Paulo, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, diz o apóstolo Paulo. Isaías ele prediz que o dia da salvação viria quando o servo se tornasse aliança, certo? Então, quando se tornasse o mediador da nova aliança, como está aí no quadro, no slide, quando se tornasse, certo, a aliança, o mediador da nova aliança que traria reconciliação entre os homens e Deus. Em seguida, deixa eu passar aqui o slide. Em seguida, a declaração sobre o dia da salvação, Isaías faz a todos um grande convite.
ele cita Deus dizendo o seguinte: para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. E aí vem a resposta positiva a este convite, que virá de todas as partes do planeta Terra. Beleza? Amém? O servo obediente a Deus. Texto 2. O segundo cântico do servo tem como prefácio uma parábola triste, na qual Israel é comparado a uma esposa infiel, que deixou seu marido, endividou-se e depois foi vendido como escrava para pagar suas dívidas aos credores. Continuando aqui, nosso autor do livro, ele diz que Deus se declara capacitado para remir o seu povo, e o preço da redenção será pago por seu servo, aquele que foi enviado, o Messias, para salvar toda a humanidade. Aí, meus queridos, nós temos aqui a presença do servo. A presença do servo. Quando o profeta fala acerca desse servo que iria ser enviado, ele faz alusão direta, como eu mostrei aqui, à esposa infiel que deixou o seu marido, e em contraste com a esposa infiel, o servo do Senhor é perfeitamente leal e obediente a Deus. Aí no versículo 5, nós temos uma ilustração desta obediência para ser vista na frase: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, que refere-se, claro, à prática antiga de abrir um orifício na orelha do escravo, marcando assim para toda a vida. Tratava-se do servo que resolvia voluntariamente servir sempre e fielmente ao seu amo. E esta marca só podia ser feita após a decisão voluntária por escolha do próprio servo, o qual, já tendo obtido a sua liberdade, recusava exclusivamente por amor, preferia ficar com seu patrão. E nós temos na Bíblia Sagrada alguns exemplos disso, Estamos aqui com a Holy Bible, Bíblia Sagrada. Deixa eu só citar aqui para vocês, bem rapidinho, um texto para dar continuidade. Nós temos aqui no Êxodo capítulo 21, Exodó capítulo 21, bem rapidinho mesmo, só para você ter ideia. Deixa eu ler aqui só 2 versículos aqui para vocês, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: e se o servo disser claramente, amo meu senhor, a minha esposa e meus filhos, e não sairei livre, então seu senhor o levará ao juiz, e também o levará à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Nós sabemos perfeitamente que na lei mosaica, ela não é que ela determinasse, mas deixava, que as pessoas que se endividassem, elas servissem como servo, como escravo, como trabalhador gratuito, até pagar a dívida que ele contraía com outra pessoa. E temos aqui 2 formas da pessoa se libertar. Uma era pagando a dívida total, e a outra era quando chegava no ano sabático, certo? Eles tinham que ser livres do seu pacto, da sua aliança ou da sua dívida. O problema é que muitas vezes o pai de família não tinha como pagar de jeito nenhum essa dívida, e os filhos, a esposa e os filhos, eram levados como escravos, como servos da pessoa que ele devia, até ele pagar a conta. E quando chegasse esse ano sabático, e se ele não conseguisse pagar, ele estaria livre, mas suas filhas ou seus filhos e esposa ficariam com o seu senhor, que tinha ainda aquela dívida pendente. E o que é que ele faria? Ele poderia simplesmente abrir mão de estar livre e ficar sendo servo ou escravo daquele senhor para estar próximo da sua família. Aí nesse caso ele ia servir de escravo voluntariamente, ia servir de servo voluntariamente. E a marca que a lei estabelecia era que o senhor chegaria com a sovela, pegaria, furava a orelha, e deixava estampado esta marca, este sinal, que você seria servo para sempre daquela pessoa que você quis ser servo ou escravo de forma perpétua. Está descrito na lei de Moisés. Vamos adiante? Convite entregue, página 74.
Depois de apresentar o servo, que obedientemente sofrerá pelos pecados do seu povo, Isaías prossegue insistindo para que este aceite a obra da salvação. As duas respostas possíveis, diz o autor, a tal convite apresentam um contraste claro e definido. Uma resposta positiva é encontrada quando o homem que confia em Deus, diz assim o texto: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Isaías 50, versículo 10. E a resposta negativa, na autossuficiência do povo. Então o profeta compara os que rejeitam a luz de Cristo como os homens que acendiam suas tochas e saíam nas trevas a procurar a salvação pelos seus próprios esforços, que é inútil. Então Isaías faz esse contraste direto. E ainda pede claramente para que o povo venha a ouvir e venha se despertar ante ao Senhor. Ouve-me. Essas três exortações são dirigidas ao remanescente fiel em Israel, o povo descrito em Isaías 50, versículo 10. Na primeira advertência, o Senhor disse-lhes para olhar para trás e lembrar-se de Abraão e de Sara, precursores do povo judeu. A segunda é desperta, é para que o povo que pudesse se despertar para o Senhor. Era voltado para o povo e a Jerusalém de forma geral. O remanescente na Babilônia orou como se Deus estivesse dormindo e precisasse ser acordado. E por fim, retirai-vos. A derrota da Babilônia por Ciro, sem dúvida, foi uma boa notícia para os judeus, pois significou a libertação do cativeiro. As boas novas que compartilhamos hoje são que Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele pode libertar qualquer prisioneiro para a glória do nome do Senhor. Bom, aí nós temos aqui o aviso de forma solene do profeta Isaías para com o seu povo. O servo, o Cordeiro de Deus, página 76, diz o nosso autor: o servo que Isaías descreve é o Messias. E o Novo Testamento afirma que este Messias servo é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Por quê? Nós temos aqui o terceiro cântico de Isaías, chamado também de Cântico do Servo. É chamado o grande drama da paixão na Bíblia. Ele apresenta o servo como cordeiro sacrificial, morrendo pelos nossos pecados. E olha, irmãos, interessante é que esse poema, esse cântico, ele está localizado bem no centro deste poema messiânico. E ele termina com alguns dos mais expressivos convites à salvação encontrados em toda a Bíblia Sagrada. Isaías apresenta este servo, faz uma apresentação solene, quando ele diz: devido à divisão tradicional dos capítulos da Bíblia, nem sempre associamos o capítulo 53 de Isaías com os versículos introdutórios que se encontram no capítulo anterior, que são os versículos 13, 14 e 15 do capítulo 52. Mas tem uma frase inicial que introduz o assunto, que diz assim: eis que o meu servo, versículo 13 ainda do capítulo 52. Então, nesses versículos introdutórios, diz o nosso comentarista, encontramos o sumário do primeiro e do segundo advento de Cristo. No primeiro advento, Cristo ficou desfigurado pelos sofrimentos que resultaram na sua morte. Sua aparência ficou praticamente irreconhecível. Os versículos 13, 14 e 15 predizem seu segundo advento, quando ele virá em glória e todas as nações o verão como o Rei dos Reis. Aí entra aí o capítulo 53, quando o profeta avisa Israel para não esperar que o primeiro advento de Cristo seja como de um grande general ou de um soberano terreno. Ele diz que não tinha parecer nem formosura alguma, Inclusive chega a dizer que ele era como a raiz de uma terra seca. Ele não teria parecer nem formosura e seria desprezado, rejeitado por seu próprio povo. Isso fala da sua humildade e mostra até que ponto o Messias, o Cristo, ele sofreu, ele padeceu. Nos versículos seguintes,
versículo 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dão uma descrição da morte de Cristo sob as perspectivas teológicas e históricas. Sob a perspectiva teológica, a morte de Cristo pelos pecados do mundo foi o meio dele efetuar a expiação vicária da alma perdida. Note que Cristo fez 3 obras, ele efetuou 3 obras através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Versículo 4, 5 e 6. Versículo 4, expiação para a cura do corpo. Versículo 5, expiação pelos pecados individuais. E no versículo 6, expiação pelo pecado, a fonte e a origem do pecado. Já nos versículos 7, 8 e 9, Isaías diz os detalhes históricos do sofrimento e da morte do Cristo. Ele é descrito como mantendo silêncio perante o Sinédrio e os romanos. No versículo 8 relata sua morte e no versículo 9 prediz que ele será sepultado no túmulo de uma pessoa rica que não era o seu túmulo. E a ressurreição de Cristo e o resultado da sua morte vicária são descritos nos versículos 10, 11 e 12 do profeta Isaías. Querido, aí agora vem na segunda parte, página 77, a entrega do convite do servo. Depois dessas descrições da paixão de Cristo, Isaías faz muitos convites para a salvação. Note que nós falamos lá atrás que nós temos um quadro demonstrativo, né, na página 71, que esse servo, uma luz para os gentios, é que Isaías aqui predominantemente fala desse servo. Ele faz 3 cânticos distintos, no final de cada cântico faz um apelo para que o povo se voltasse para este servo. E aqui não é diferente, ele faz mais uma vez, certo, um apelo, um convite para a salvação, não apenas de Israel, mas de todas as nações. E no capítulo 54, ele se dirige a Israel sob a figura de uma mulher estéril e aconselha a ampliar sua tenda. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda com filhos. Isaías aqui se refere aos milhões de gentios que se tornariam uma parte do Israel verdadeiro. E aqui é interessante que Paulo dá até inclusive uma interpretação dessa passagem quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, de outros convites, de muitos convites, muito significativos, nos capítulos 55 e 56 do profeta Isaías, que nós vamos ver um a um. Primeiro, a salvação de graça. Diz assim o profeta no capítulo 55, verso 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, diz o profeta Isaías. Depois ele faz outro convite em relação à salvação. Isaías, no 55, versículo 3, diz o profeta: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. A salvação confere àqueles que aceitam ao Messias a vida eterna. Depois, versículos 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqueles que aceitam o Messias, o Salvador, ele obtém a salvação, e essa salvação não será para sempre oferecida a quem aqui estiver perdido. Ele diz que busque enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E essa salvação, diz ainda o profeta, que é para todos os povos. Ele diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então a salvação é para todos os povos indistintamente, aqueles que aceitam ao Messias. Vamos adiante. Aplicação agora. Vamos para a página 79. Aplicação da salvação. Isaías capítulo 58 ao 62.
Nós temos aqui um quadro demonstrativo mostrando a redenção prometida, a redenção oferecida e a redenção realizada. Aqui na terceira parte desses cânticos aqui selecionados pelo profeta, nós vamos ver aqui a realização desta redenção ou a aplicação da salvação, que redunda em redenção. O exemplo salientado é do povo de Israel aceitando o Messias durante o período da grande tribulação e a seguir gozando as bênçãos da salvação no milênio. Então, apesar de haver muitas referências na terceira parte aplicáveis a qualquer crente, a qualquer pessoa no mundo todo, a ênfase de Isaías basicamente ela é nacional, ela é para Israel. Seu tema principal é a salvação do povo de Israel, que aqui é configurado como povo de Deus. Esta salvação, que diz aqui o nosso comentarista, ao ser oferecida nos dias de Cristo, foi rejeitada, mas será aceita nos últimos dias. Então, há uma necessidade de um total arrependimento, né? Essa salvação que o profeta diz que está sendo oferecida para o seu povo, ela no tempo de Cristo foi rejeitada, mas lá na frente ela vai ser aceita, e a maior de todas essas bênçãos é a comunhão com Deus. Essa comunhão ela é descrita na ilustração do casamento de Cristo e a sua noiva, Sião. Sua noiva foi em certo tempo chamada desamparada, mas ela dar-lhe um novo nome, ele vai dar um novo nome, que significa minha delícia. Isaías 62, 2 até o 4. E quem é a noiva? Vixe, eita Jeová! E agora? Quem é a noiva? Vamos lá? De acordo com a nossa lição, houve um tempo em que houve muitas tentativas do povo de Israel de cobrir os seus pecados com atos piedosos, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 5, os homens tentando se vestir com teias de aranha, não tem como se cobrir, Em face deste pronunciamento, Isaías conduz a nação a uma oração de confissão e de arrependimento, porque as teias não servem para vestes. E o verdadeiro arrependimento, ele sempre é seguido de bênçãos, Então, quando o profeta Isaías diz que a noiva, Sião, vai se encontrar com Cristo de desamparada, ela vai ser conhecida como minha delícia. Neste contexto, é onde aqueles que uma hora desprezou a Cristo, o Messias, quando aceitá-lo, vai ter esse prazer e a glória do Senhor vai nascer sobre esse povo que é chamado carinhosamente aqui de Sião. Sião. Vamos adiante. Aí no Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, João, evangelista, ele vai ter uma visão e diz assim: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, Sião, a nova Jerusalém, que vai ser habitada por aqueles que aceitam a Cristo e que vão ser arrebatados para juntos com Cristo. Junto com Cristo. Aqui na terra, vão participar do reinado milenar de Cristo, juntamente com aqueles que aqui ficarem. Então é uma coisa bem distinta que o nosso comentarista fala sobre a grande escolha que Israel tem que fazer. Então, nós temos aqui os remanescentes de Israel que vão fazer uma oração muito piedosa e Deus vai responder. E uma promessa preciosíssima, não apenas para os remanescentes de Israel, mas para todo crente em Cristo Jesus,
ligado à oração que nós temos aqui em Isaías, no capítulo 65, versículo 24. Esta promessa afirma que Deus supre as nossas necessidades antes mesmo que oremos e que nos responde enquanto ainda estamos orando. E será que, diz o profeta, ainda antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor nunca nos desampara, sempre vai estar conosco, dando o apoio necessário, mas cada homem tem que tomar a sua decisão em viver para Deus. Amém? Vamos adiante? Já estamos com meia hora de aula, vamos adiantar aqui para ganharmos tempo. Vamos agora para a lição 6. Profeta Jeremias e Lamentações, o profeta da coragem, o caba corajoso. Podemos chamar Jeremias de o profeta da coragem, diz o nosso autor. Desde a chamada para o ministério até sua morte como mártir, nenhum profeta do Antigo Testamento mostrou tanta coragem diante da opressão e sofrimento. Esse profeta sofreu muito fisicamente. Muitas vezes quase chegou ao ponto de perder a própria vida. O povo tentou matá-lo, os sacerdotes o espancaram, os reis aprisionaram, até que veio a sua morte. E aí, meus queridos, socialmente, Jeremias padeceu como cidadão desprestigiado. Foi considerado traidor por pregar o julgamento divino do seu povo e a sua submissão à Babilônia. Sua família tinha vergonha dele e até tentou matá-lo, socialmente falando. Emocionalmente, Jeremias enfrentou contendas, profunda depressão e incertezas. Por 3 vezes, quase que ele chuta o balde e abandona o ministério, chegando a ponto de protestar contra o próprio Deus. Acima de tudo, o profeta suportou a tristeza, sabendo do infeliz destino de sua nação. 2 décadas antes de correr o cativeiro, ele sabia o que iria acontecer. E cada uma de suas profecias de julgamento eram saturadas de lágrimas. Por isso que de vez em quando chamamos também Jeremias do profeta chorão. Até que veio a queda de Jerusalém, Jeremias confessou que sua dor era insuportável. E para resistir a tantas provações, Jeremias teria que ser um homem forte. Suportou tudo não por sua própria força, mas pela força do Espírito Santo do Senhor, que era na vida deste homem, deste profeta. Algumas curiosidades nós temos acerca do profeta. Jeremias profetizou no período mais crítico da história de Israel. Ele se relacionou com 5 reis de Judá. Está aí no quadro explicando aí cada um desses reis: Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. O reinado de cada um deles, o tempo que durou e a passagem bíblica relacionada. Profetizou 60 anos depois de Isaías. Os seus contemporâneos foram Sofonias e Abacuque. E no início do seu ministério, ele tinha como contemporâneo esses homens. E no final do seu ministério veio Daniel para lhe ser contemporâneo. Acerca de Jeremias, da sua vida pessoal, diz o nosso autor: sabe-se mais a respeito da vida pessoal de Jeremias do que de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Porque os 2 livros que escreveu, Jeremias e Lamentações, além de proféticos, são autobiográficos. Nele se revela o perfil de um homem de caráter extremamente firme, mas de coração muito terno. Ele chorou abertamente os pecados e o julgamento que pairava sobre o seu povo. A esse respeito, ele se assemelhou a Cristo, que também chorou pela cidade de Jerusalém. Profeta chorão era Jeremias. E a vida dele, quando nós vamos ver, a vida de Jeremias: nasceu em uma família de sacerdotes, cresceu numa aldeia chamada Anatote. Quando tinha 20 anos, recebeu a chamada profética. Seu ministério começou durante o avivamento dos dias do rei Josias e durou aproximadamente 40 anos, abrangendo os reinados de Josias, seus 3 filhos e o seu neto.
Devido à hipocrisia e à impiedade que prevaleciam naquela época, Jeremias foi instruído por Deus a pregar uma mensagem de repreensão e uma mensagem de julgamento. Naturalmente, essa mensagem era desagradável ao povo. Ninguém queria ouvir uma mensagem de repreensão, de julgamento, tá certo? E Jeremias, o mensageiro, cada vez que vinha com esse tipo de mensagem, cada vez se tornava mais impopular. Aí é que o povo não gostava mesmo de ouvir. E qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, certo? Olha aí, estou vendo uma chave de ouro vindo do céu, ô glória! Estou vendo aí uma caneta dourada assinando os papéis, ô glória! Mas diga assim, arrependei-vos dos seus maus caminhos, vamos orar e buscar a Deus. Aí todo mundo fica calado, tristezinho. E quando chega um homem de Deus, usado por Deus, que o Espírito Santo revela, aí os caras ficam logo com a orelha, né, com a pulga atrás da orelha, ficam com aquela coisa, será que é Deus, será que é Deus? Então quando é vitória ou glória, quando é repreensão, ou quando é exortação, misericórdia, e o povo fica cada vez mais impopular com esse tipo de mensagem, assim como foi o profeta Jeremias. Poucos homens chamados por Deus sofreram tanto quanto este profeta. Sem dúvida nenhuma, Jeremias, ele foi o profeta mais odiado de Judá, diz o nosso comentarista, né? E não apenas odiado, o de menor sucesso entre o povo, certo? Se você for olhar de acordo com os padrões humanos, quando o povo gosta, o camarada ele não é odiado, ele tem tudo. Mas quando o povo não gosta, quando ele é odiado, ele não tem nada. Então, humanamente falando, foi um profeta que não teve sucesso. O povo não o aplaudia, certo? Eu vou repetir. Na perspectiva dos padrões humanos, certo? Mas de Deus não. A rejeição e a perseguição constantes que ele suportou levaram-no a ter às vezes crises de depressão. Chegou um momento que ele cogitou a ideia, veio em sua mente de abandonar o ministério, porque o fogo da perseguição era muito grande, era muito intenso, mas ele descobriu uma coisa, que ele tinha um fogo dentro da sua alma, dentro do seu ser, que era muito intenso, muito forte, que ele não poderia reter a mensagem de Deus no coração. Ele tinha que proclamar essa mensagem, que após esse período de alto flagelo, esse período de depressão, de pensar em desistir, ele veio com a seguinte frase: quando pensei, diz o profeta, não me lembrarei dele, já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha aí, irmãos, então ele não suportou. Em pensar em deixar de falar de Deus, o seu coração, o seu corpo começou a padecer, inflamar. Ele disse, eu não posso, eu tenho que continuar. E continuou pregando a mensagem do Deus Todo-Poderoso. E no chamado de Jeremias, fica patente que a mensagem do profeta teria aspectos tanto negativos como positivos. No aspecto negativo, abrange 2 terços de sua mensagem e resume-se nas palavras arrancares, derribares, destruíres, arruinares. Essas palavras descrevem seu ministério de repreensão ao pecado e predição da destruição de Jerusalém. E no aspecto positivo, define nas palavras edificares e plantares, as quais traduzem a promessa de Deus de restauração nacional do país. E aí, meus queridos, um dos temas básicos de Jeremias é a sua declaração enfática de que o povo iria para o cativeiro, não porque Deus fosse fraco para protegê-lo, mas porque estava castigando o pecado do povo, a rebeldia do povo, Mas mesmo assim Deus ainda amava seu povo e anelava restaurá-lo à comunhão com ele. Nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, a organização do livro de Jeremias.
Muitos estudiosos acham confuso o livro de Jeremias, devido principalmente ao fato de que seu conteúdo não é apresentado em ordem cronológica. Além do mais, o livro é incompreensível se não levarmos em consideração a época e a vida pessoal de Jeremias. Temos aqui no livro, irmãos, 3 textos que fala sobre essa organização. Inclusive na página 93, nós temos aqui um esboço, né, do livro de Jeremias. Então, tema: as profecias antes da queda, profecias após a queda e ainda as profecias a Baruque e profecias às nações estrangeiras. A época de Jeremias. Jeremias foi o primeiro, Jeremias foi o profeta da hora final de Judá. Jeremias iniciou seu ministério durante o maravilhoso período de avivamento, né, quando estava governado por Josias. E Josias, ele foi o sucessor de Manassés, que misericórdia. Foi um homem que produziu um estado pecaminoso, de perversidão terrível em Judá. E a palavra de Deus no tempo de Manassés foi totalmente ignorada. De sorte que quando uma cópia da lei foi encontrada no templo durante as reformas empreendidas por Josias, foi considerada uma descoberta muito grande. Até o rei se empenhou o máximo para pôr em prática os ensinamentos da lei que ali foi descoberta. Mas aí o povo teve uma obediência superficial à lei. Então a mensagem foi ignorada, infelizmente. E aí, já assim que o rei Josias morreu, a nação mais uma vez entrou num declínio espiritual muito grande. E a idolatria volta a reinar, o pecado predomina mais uma vez no meio do povo de Deus. E aí, segundo alguns historiadores, né, o povo ficou pior do que quando era no tempo de Manassés. Jeremias, ele ministrou durante os reinados de 5 reis: Josias, seus 3 filhos e um neto. E aí, os reis que foram contemporâneos, certo, de Jeremias, aparecem nas profecias do livro, e 2 deles, Jeoaquim e Zedequias, desempenharam papéis importantes no drama da vida de Jeremias. Então, os 5 reis foram: Josias, reinou de 640 a 609. Este homem foi um rei temente a Deus e salvou a sua geração da destruição. Jeoacás, no ano 609, quando Josias morreu em uma guerra com o Egito, o seu filho Jeoacás reinou em seu lugar por somente 3 meses. Porque o Egito se apossou da terra de Judá, aprisionou este rei e colocou o irmão dele, Eliaquim ou Jeoaquim, para ficar no seu lugar. E este também, filho de Josias, ele reinou. Mas 3 anos depois, o Egito perdeu uma guerra contra a Babilônia e Judá tornou-se estado vassalo de Nabucodonosor. Para se assegurar de que Judá pagaria seus tributos, que foi que Nabucodonosor fez? Levou todos os príncipes, todos os nobres como reféns, e aí foi o primeiro grupo de cativos levado à Babilônia, entre eles Daniel. Depois teve o rei Joaquim, filho de Jeoaquim. Apesar das ações autoritárias que demonstravam o rigor do governo de Nabucodonosor, o rei Joaquim ousou em rebelar contra ele. Como resultado, a cidade foi sitiada pelo exército babilônico durante mais de 1 ano. E aí Joaquim morreu, ficando seu filho Joaquim, também conhecido como Jeconias, reinou em seu lugar. Bom, esse rei, no período de 3 meses, se rendeu, foi levado como refém para a Babilônia com sua mãe e um grupo de soldados e cidadãos da classe privilegiada. Foi a segunda deportação de exilados para a Babilônia, dentre os quais estava o profeta Ezequiel. E por fim, o neto do rei Josias, Zedequias, que reinou do ano 597 até o ano 586. Tornou-se rei
de caráter fraco, facilmente influenciado por conselheiros ímpios e em desatenção, diz o nosso autor, ao conselho de Jeremias, alinhou-se com o Egito contra a Babilônia numa tentativa de revolta. O resultado foi sitiado por 2 anos a cidade e Jerusalém foi destruída totalmente pela Babilônia. Até o templo foi destruído devido ao fato de ser considerado por Babilônia um símbolo de resistência nacional. Coitado de Zedequias, tentou fugir, capturado, levado para a Babilônia e depois morreu por lá mesmo. Bom, e nós temos aqui como se deu a chamada do profeta Jeremias. Esse homem chamado profeta da coragem. Profeta cuja mensagem foi rejeitada pelo seu povo. Diz aqui nosso comentarista na página 96. O tempo da sua chamada. A chamada do profeta, diz o nosso autor, ocorreu no 13º ano do reinado de Josias, um ano depois do começo da grande reforma efetuada por este rei. Sem dúvida, Jeremias, auxiliado por Naum e Sofonias, desempenhou um papel muito influente na promoção dessa reforma. Mais tarde, quando os filhos de Josias, Joaquim e Zedequias instigaram o povo a pecar, ficou claro que os resultados desta reforma tinham sido apenas temporários e muito superficiais. O versículo 5 conta-nos que o plano divino para o ministério de Jeremias já existia muito tempo antes do momento do seu chamado, quando diz assim o profeta: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui nós vemos facilmente a presciência de Deus. Deus tem um plano para cada um dos seus filhos, até mesmo antes de eles nascerem. Jeremias, ele resistiu ao chamado divino, enquanto Isaías livremente se dispôs a ser profeta de Deus. Jeremias teve de ser despertado e encorajado a aceitar essa honra. Sua resistência ao ministério era baseada em profundos sentimentos de incapacidade. Ele alegou que era ignorante e jovem demais para grande missão. Versículo 6 disse Isaías: não sei falar. Aí o que Deus disse: eu ponho na tua boca as minhas palavras. Oh, glória! Jeremias depois disse: não passe de uma criança. Deus responde: eu sou contigo. Aleluia! Aí depois da sua chamada, Jeremias teve as suas visões. Teve 2 visões. A primeira do ramo de amendoeira, árvore que florescia antes das demais árvores, sendo por isso tida como símbolo de prontidão, de vigilância. E a visão da amendoeira significa ou simboliza o fato de que Deus estava vigilante, que seu tempo é perfeito em relação ao seu agir. A segunda visão foi de uma panela fervendo e derramando seu conteúdo para o lado do norte. E aqui refere-se à direção de onde viria a ira divina sobre Judá. Do norte veio a Babilônia. Jeremias também, nós estamos aqui na página 99. Jeremias usou muitas ilustrações para descrever o arrependimento falso do povo em relação a Deus. E a figura que ele usou mais frequentemente foi a de uma esposa infiel, que retorna ao lar por pouco tempo, para logo depois voltar ao seu amante adúltero. O arrependimento do povo de Judá foi superficial e temporário. E aqui, meus queridos, essa parábola que Jeremias utiliza, ela é bem interessante, porque ela mostra Judá figuradamente como a esposa de Deus, e Deus lamenta que essa esposa tenha esquecido o amor que na sua juventude tinha por ele. Deus pergunta o que foi que ele, Deus, fez de errado para que sua esposa perdesse o amor por ele. A seguir, Deus lamenta os 2 pecados de sua esposa.
Primeiro a esposa abandonou a Deus e depois trocou o seu amor. E Deus já diz assim: o abandonou, que é uma fonte de água viva, e trocou o seu amor pelas cisternas rachadas na busca pelos prazeres do mundo. Quando foi acusado destes pecados, a esposa, que aqui é Judá, ele nega, ou ela nega, dizendo: não estou maculada, não andei após os Baalins. Mas isso aqui foi inútil, porque já estava maculada, e ela tirou seus adornos de casamento, o cinto que identificava como mulher casada à época, ela retirou para ir atrás dos seus amantes. Resista a Jeremias. Mas depois que ela vai embora atrás do seu amante, ela volta, a esposa, no caso aqui Judá, a esposa do Senhor, ela volta para casa arrependida dos seus pecados. Entretanto, diz o profeta, ela não amava mais o seu marido o suficiente para desistir dos seus pecados. Ou seja, o seu arrependimento não significava genuína mudança de coração. É o que diz o profeta, quando diz assim: apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, mas fingidamente, diz o Senhor. Deus insistiu com Judá para que voltasse de vez, quando diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia que houveste comigo. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeldias. E aqui a palavra perfídia significa traição ou deslealdade. Temos aqui, meus queridos, um fato bem interessante, que é um retrato vivo da falsidade de Judá, que Jeremias aqui retrata. É bem interessante. E depois, Jeremias explica claramente que o falso arrependimento da esposa infiel é semelhante ao que Judá está fazendo para com o seu Deus. Ele faz uma aplicação direta da parábola para a vida real. E aí vem a história do reavivamento do tempo do rei Josias, que foi superficial, que não foi de todo o coração. Depois nós temos aqui adiante, na página 101, o sermão do templo. Deixa eu adiantar aqui para vocês. O sermão do templo, Jeremias. O cenário aqui agora está no reinado de Jeoaquim. Começou a reinar quando Judá era um estado vassalo do Egito. Num período de apenas alguns anos, Judá foi atacado por Babilônia, tendo início os anos de domínio de Babilônia sobre Judá. Antes que isso acontecesse, entretanto, Deus deu a seu povo uma última oportunidade de se arrepender, que durou aproximadamente 40 anos. O sermão diz de forma clara que a guerra com a Babilônia parecia inevitável e o povo tornou-se muito religioso, mas não piedoso. Isso não agradou a Deus. E aí apareceram os falsos profetas, homens que não transmitiam ao povo o que o povo precisava ouvir, mas o que o povo queria ouvir. Aí, meus queridos, não tem mais como evitar o cativeiro. Haja vista, o povo não dá ouvido ao verdadeiro profeta, ao homem de Deus, e deu ouvido a falsos profetas, a homens que não tinham compromisso com o Senhor. O povo estava cultuando o Senhor apenas com os lábios, mas Jeremias mostrou que os seus atos não eram sinceros. E esses falsos profetas que alimentavam o povo com essas palavras de encorajamento, aquilo que o povo queria ouvir, dizendo que enquanto o tempo estivesse em pé, Deus não ia permitir que a cidade fosse destruída, o que de fato foi o que aconteceu à cidade. Deus instruiu Jeremias a ir ao templo com uma mensagem completamente diferente dos falsos profetas. Em primeiro lugar,
deveria oferecer ao povo a oportunidade de ser salva e de mudar as suas vidas pervertidas. Diz assim o texto de Jeremias: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, então eu vos farei habitar neste lugar. Então, o povo não deu ouvido a Jeremias, não deu ouvido ao profeta que falava pela boca de Deus. Foi uma rejeição contínua até que todos, praticamente todos, foram levados ao cativeiro, muitos perderam suas vidas, a cidade foi destruída, tudo, absolutamente tudo. E aí o profeta vem com essa frase: desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança, a quem mais o amava, entreguei na mão dos seus inimigos, porque ninguém há que tome isso a peito. Meus queridos, o profeta Jeremias, ele foi um homem de muita coragem. Ele fez algo que o povo ele subestimou a idolatria do povo. O povo continuou rejeitando, e talvez seja um dos versículos mais tristes que nós temos no livro de Jeremias. É quando o profeta, depois de ter, sem sucesso algum, tentado chamar o povo ao arrependimento, ele diz a seguinte frase: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. É verdade. Então o profeta fez de tudo para que o povo se voltasse a Deus, se arrependesse, mas o povo insistentemente não quis. E aí veio a primeira e a segunda deportação dos judeus. Nós vamos ver isso na aula que vem, tá certo? Até que se cumpriu a palavra do homem de Deus quando profetizou que o seu povo, a nação, iria passar 70 anos no cativeiro, e o povo não deu ouvidos. Amém? Queridos, não esqueçam, lê o livro, responda os exercícios para poder vocês responderem às avaliações. Sem pressa, estou à disposição de vocês, estou lá no grupo do WhatsApp da turma. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estarei à disposição de vocês, tá bom? Desculpe aqui pela demora, quase 1 hora de aula, mas foi necessário. Paz para vocês, muito obrigado pela paciência, fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?